Olá, a partir de agora vamos falar sobre mais um tema polêmico: AIDS, os tabus do século XXI, a barreira do preconceito com uma doença biológica e com outra que é social. É esse o assunto que vamos aprofundar hoje. Está começando o Em Discussão. E no programa de hoje nós recebemos Adriano Passarella, ele que é da Rede Nacional de Jovens e Adolescentes Vivendo com HIV e AIDS, também a médica infectologista Joana Dark e Evandro Almeida, que é da Associação Brasileira de Redução de Danos, uma ONG que trabalha também com a prevenção à AIDS. Queria começar já perguntando se, na impressão e na experiência de vocês, se o preconceito em relação às pessoas com HIV tem diminuído nos últimos tempos. Começando por você, Adriano. Bem, a minha perspectiva, pessoalmente, eu nunca passei por preconceito, mas, de maneira geral, nós escutamos vários relatos de N pessoas, N pacientes, N pessoas vivendo com HIV e AIDS, a gente vê, sim, que ainda há alguns tabus a serem batidos, ainda há, sim, algum tipo de preconceito, seja ele velado ou não, até mesmo dentro da família, até o alto preconceito, as pessoas que não aceitam a sua condição de sorologia, e alguns casos de próprio isolamento também do paciente, onde, enfim, a pessoa tem que ter um acompanhamento e assim por diante. Mas, de maneira geral, ainda existe, não quanto antes, mas sim, ainda existe. Doutora Joana, na sua experiência, na sua rotina de atendimento, qual é a sua impressão a respeito desse problema? Ainda muita discriminação, preconceito? Eu diria que ainda há, mas muito, muito menos do que foi há anos atrás. Quer dizer, na verdade, eu comecei a trabalhar com HIV no final dos anos 80, então ali realmente a situação de preconceito era muito, muito severa, as pessoas realmente eram muito discriminadas, inclusive por profissionais de saúde, Tinha dificuldade no início dos anos 90 em conseguir, por exemplo, que um paciente meu fizesse uma cirurgia, porque o próprio sistema, a rede de saúde, os profissionais tinham dificuldade para conseguir dentista, para conseguir qualquer outro profissional que atendesse além do infectologista, Mas hoje ainda a gente percebe que isso realmente diminuiu, muitas pessoas falam disso com muito mais tranquilidade, mas ainda existem sim situações de preconceito e eu diria que hoje o pior preconceito é o autopreconceito. Então, assim, no momento que a pessoa que vive com HIV não consegue se aceitar como tal, é muito difícil você barganhar que os outros não tenham qualquer tipo de preconceito. Então, isso acaba persistindo muito. Evandro, na tua experiência, como é que você analisa esse problema? Eu acho que melhorou bastante, mas eu acho que a questão do preconceito é a intolerância, faz até parte da cultura, infelizmente. Mas tem diminuído bastante. Hoje, inclusive, a gente vê os casais discordantes, onde um é positivo e o outro é negativo. Então, eu acho que tem melhorado bastante, mas eu acho que é o dever da gente cada vez mais estar falando sobre isso. Você falou sobre os casais soro-discordantes. As pessoas que são HIV positivas, elas têm hoje mais facilidade de dizer para uma pessoa com quem se relaciona a sua condição de ser positiva e não ter tanto receio de inviabilizar aquele relacionamento? Olha, eu acho que vai da estrutura de cada um. Eu conheço pessoas que, assim, é fácil falar sobre isso, conversar sobre isso, e algumas pessoas, de fato, elas, assim, não conseguem. Eu estou vivendo esse momento com uma pessoa muito querida e eu vejo que não é tão fácil, de pessoa para pessoa, cada um. Adriano, eu queria falar um pouco sobre a tua experiência pessoal. Assim, quando você soube da sua condição de soro positivo, como é que você lidou com esse assunto? Lidar com isso, a gente sempre leva um choque, E sempre se pergunta por que eu. Então, em que circunstância você tomou conhecimento? Na verdade, assim, eu morava aqui em João Pessoa, eu estava em Campina, e eu estava conversando com uma amiga minha, que inclusive é médica, e eu conversando com ela e tal, e na verdade eu tinha alguns, popularmente chamado de ínguas, mas algumas ínguas específicas,
E foi eu conversando com ela, eu estou com a íngua abaixo da axila e tal. E ela fez, olha, eu não tenho como lhe dar um diagnóstico, mas eu sugiro que você procure um infectologista, pode ser uma doença contagiosa, no mínimo um linfoma, enfim, a gente ficou sempre conversando, mas sempre Tratando de outras alternativas. Tratando de outras alternativas. Nunca passou pela cabeça a história do HIV. É tanto que aí eu morava aqui em João Pessoa, vim em João Pessoa, fui para o Clementino, né? Aí fiz uma série de exames, a gente foi descartando tuberculose nos gânglios, né? As outras doenças, e até que o teste do HIV deu positivo. É tanto que quando eu remeti a ligação para ela contando que o teste tinha dado positivo, foi uma surpresa para todo mundo, porque a gente não imaginava de fato que seria HIV, né? Então, a princípio, eu encarei da seguinte maneira, que, enfim, aconteceu e não há muito o que se fazer, não tem como você voltar ao passado, né? Na época eu tinha Você teve um momento de depressão por causa disso ou não? Um pouco, sim. Eu acho que não é nem a depressão em si, eu acho que é mais uma questão de aceitação, né? Na época eu estudava em uma universidade aqui e contei para uma professora minha, que era coordenadora do meu curso, estudava farmácia, né? E ela foi me acompanhando, a gente foi conversando, né? E aí eu fui lendo sobre o assunto, eu fui entendendo o que era o HIV, como o HIV se manifestava no organismo, e assim, tudo que era material sobre HIV eu estava lendo, né? E basicamente depois eu iniciei o tratamento. Esse conhecimento foi importante para a tua vida com o HIV? Sim, extremamente importante. Porque daí você sabe, eu me lembro que a médica que me atendeu, ela fez, olha, não se preocupe, porque você tomando a medicação, você não vai morrer de HIV. Né? Então, daí eu fui entender como funcionavam os retrovirais e assim por diante. Né? Mas eu acho que é tudo uma questão de aceitação. Sim. O processo de aceitação ele foi relativamente rápido. Eu acho que dentro de sei lá, 1 mês, 2 meses, né, eu já estava, podemos dizer assim, bem consigo mesmo, né? E o processo também de contar para a família também, o amadurecimento de contar também foi rápido, né? Acho que dentro de 6 meses todo mundo já sabia, né, dentro da minha família, e a aceitação referente. Claro que você tem que dizer, olha, aconteceu isso e essa, todo mundo pode estar exposto a isso, não tem porquê, não tem questões de fazerem perguntas por que você, mas sim aconteceu, então bola para frente, vamos iniciar o tratamento e vamos embora. Uhum. Doutora Joana, esse momento do paciente que descobre a sua condição de soro positivo é o mais complicado do tratamento ou não? Eu acho que é sempre muito difícil, eu não diria que é o mais complicado, eu acho que o mais complicado é a revelação para a pessoa com quem você convive sexualmente. Porque, como ele estava falando dos casais soro diferentes, é extremamente difícil, porque envolve questões da perda. Então, a pessoa se sente com a chance de perder alguém de quem ela gosta, uma pessoa com quem ela compartilha uma vida. Então, essa revelação, às vezes, é mais difícil, pela minha experiência, eu vejo muito mais dificuldade nesse momento do que na aceitação do diagnóstico. Eu acho que hoje as pessoas aceitam um pouco melhor esse diagnóstico, porque a questão de ser uma doença crônica, então, assim, é possível conviver bem com o vírus se você tomar remédio, enfim. Então, isso tornou o impacto do diagnóstico menos pesado. Mas, por outro lado, é sempre difícil você revelar, principalmente nos novos relacionamentos. As pessoas têm muito medo de, assim, será que eu vou conseguir conviver sexualmente com alguém? Será que eu vou poder casar? Será que eu vou poder ter filhos? Como vai ser daqui para frente? Então, assim, lidar com essas questões, eu entendo hoje que é mais difícil do que aceitar o próprio diagnóstico. Evandro, a ONG, ela tem uma preocupação voltada também para esse momento da descoberta, ou vocês focam mais na prevenção mesmo? Com certeza nós temos, né? A gente trabalha com a redução de danos. O foco da gente são aquelas populações que estão mais vulneráveis, pessoas que vivem em situação de rua, né? Então a gente procura, de fato, dar todo um aparato, né, encaminhar os serviços, né? Isso vai de
município para município, tem municípios que adotam, né? Inclusive hoje a gente tem os consultórios na rua, né? Que tem dado esse apoio e tem fortalecido essas ações de redução de danos. Bem, nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos saber como é que a rede de saúde ela trata um paciente com HIV/AIDS.